Economia com ela, Juliana Rosa. Ontem estivemos juntos nos estúdios da Band, papeamos, acompanhamos o debate. Juliana Rosa, vem cá, novidades no fronte, parece que tem novidades no campo da inflação, ou o contrário, né, da deflação. Conta para nós o que nos espera e qual é o impacto disso na nossa vida. Oi, Neg, boa tarde para você. Que bom ver o trio novamente reunido. Fábio, Débora, boa tarde para os três. Só um detalhe importante. No caso, o quarteto, mas você e o Fábio França contam os dias pelo calendário de Júpiter. Então vocês alegam ter saído 10 dias, 20 dias, mas aqui para mim, para a Débora e principalmente para o ouvinte querido e ouvinte querida, foram meses e meses com a ausência dos dois. Então, só para deixar registrado, agora, por favor, eu devolvo a palavra à nossa rainha da economia. Que absurdo, né, Fábio? Daqui a pouco eu já vou me defender, que eu acho um absurdo, daqui a pouco eu te dou a réplica. Eu contei no calendário de Mercúrio. Mas ontem eu estava no debate ali do governo de São Paulo, né? E realmente é tão emocionante a gente poder acompanhar de perto um debate eleitoral, aquela vinheta quando começa ao vivo ali da Band. Nossa, é muito forte, né? É o símbolo ali da democracia. E o que eu acho interessante é que esse assunto que a gente vai falar agora, da inflação, ele tem tudo a ver ali com os desafios do crescimento, né? Seja do governo federal, seja dos governos estaduais também. Porque o que está acontecendo? O Banco Central divulgou hoje que o mercado financeiro está prevendo uma deflação no Brasil, agora em julho e em agosto também. Mais forte em julho, mas em agosto também um número negativo da inflação oficial do país. O número vai sair amanhã, que é o IPCA, a inflação oficial do Brasil. E por que vai ter deflação? Principalmente porque houve aquela mudança na tributação de combustíveis, o Congresso aprovou a redução, principalmente do ICMS, que pesa mais na gasolina, no diesel, na energia elétrica também, mas a gasolina pesa muito no IPCA, né, que é o índice oficial de inflação. Então, como o preço da gasolina caiu muito, a gente tem essa queda pontual da inflação. Então, quando a gente fala, olha, vai ter deflação, amanhã as manchetes vão estar, né, maior deflação do plano real, parece que está tudo caindo de preço, né? Porque deflação é queda de preço. Mas o que a gente tem é algo pontual ali, mais focalizado na gasolina. Olhando para os outros itens, a gente até consegue perceber uma tendência de alívio. O diesel também, né, foi favorecido por essa medida de redução de tributos, é que o diesel pesa bem menos no IPCA. Mas a energia elétrica também provavelmente vai dar uma contribuição importante, porque também foi beneficiada com a queda de impostos, e a gente começa a ver os preços internacionais caindo de valor por conta de uma expectativa de que haja menor consumo mundial, porque o mundo está tendo que crescer menos, consumir menos para poder lutar contra esse recorde de inflação, que é um fenômeno mundial. Então, a gente vê o petróleo, por exemplo, caindo bastante, né, $10 aí nos últimos dias. A Petrobras anunciou já redução no preço da gasolina, no diesel na semana passada, e outros preços, inclusive de alimentos, estão caindo no mundo. Milho caiu muito, soja, tem a ver isso com a carne, né? Então porque o frango, né, o bichinho lá come a ração à base de soja e milho. Então, se a ração fica mais barata, provavelmente a gente pode ter uma redução de preços de carne, toda essa cadeia de proteína, o leite. Então, assim, a gente tem uma tendência de alívio de preços que está acontecendo. A gente precisa olhar o número amanhã, mas precisamos olhar daqui até o fim do ano se essa tendência realmente ela se mantém, porque a economia americana está muito aquecida ainda, então a gente precisa ver como é que vai se comportar o petróleo, temos uma guerra ainda na Ucrânia acontecendo e temos eleições, né? Então o desafio que eu vejo é que, olhando essa inflação com uma tendência de queda, Ineg, significa que no ano que vem os governos estaduais, assim como o governo federal, vão ter uma queda de arrecadação, porque grande parte da arrecadação recorde
recorde esse ano tem a ver com a inflação alta, que os preços estão muito caros, então os estados ganham mais, né, porque tem um percentual de impostos em cima de preços maiores. Então, se os preços caem, eles vão receber menos. A previsão do Focus também é que a economia brasileira vai crescer bem menos no ano que vem. Então, também a arrecadação vai cair por conta de um crescimento menor da economia. Só que continuam tendo os estados que gastar muito com proteção social, com inclusão produtiva, né, do mercado de trabalho e com um atraso na escola, na educação, ou seja, vai ser necessário ainda um gasto público muito alto para uma situação de queda de arrecadação. Então, foi feito aqui um alívio de curto prazo da inflação, mas no ano que vem a bomba aí vai estourar e a gente precisa ficar de olho para saber como é que os candidatos aos governos dos estados planejam resolver essa conta que não vai fechar. Isso é preocupante, né, Ju? A gente fica esperando essa queda nos preços. Só queria trazer um dado que a gente até falou mais cedo aqui na Band News FM, que 1 em cada 4 brasileiros não estão conseguindo pagar todas as contas do mês. A gente está falando, apesar da redução, né, de conta de luz, conta de água, o gás, são coisas básicas. 1 em cada 4. E aqueles que conseguem até pagar as contas não estão conseguindo guardar dinheiro, não sobra dinheiro no fim do mês. Cortaram algum item aí do orçamento. São 7 em cada 10 brasileiros que não estão conseguindo guardar dinheiro, segundo essa pesquisa divulgada pela CNI. É isso aí. Você vê o tamanho do desafio, né, Oineg? Porque você tem que suportar a quantidade de brasileiros ainda que está numa dificuldade tremenda, né? E não tem solução, não tem mágica, não tem alquimia, só tem uma palavra que é crescimento. Quer dizer, você precisa crescer, porque crescer significa aumentar a quantidade de dinheiro na mão do mesmo número de pessoas, né? E o nosso problema é que a população, não é que ela cresce muito, mas a economia está crescendo menos do que a população. E por isso que as pessoas estão ganhando cada vez menos. Esse é o problema, você tem uma queda de renda. Agora, são números, alguns dos números que a Juliana trouxe são números positivos. Claro, você sempre pode observar os grandes desafios. Um país de renda média como é o Brasil tem uma lista de desafios, você só escolher a área, você lista 10, né? Mas é importante ver que a única solução, a única resposta para tudo é crescimento. Economia, a Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Beijo. Um beijão para vocês.